Olá, alunos! Vamos falar aqui agora então a respeito das propriedades do mínimo múltiplo comum e também do máximo divisor comum, certo? Bom, galera, vamos falar aqui primeiramente então da propriedade 1. A propriedade 1 diz o seguinte, olha, que o máximo divisor comum de dois números vezes o mínimo múltiplo comum desses mesmos dois números é igual você fazer o produto desses dois números. Professor, como assim? Não entendi. Bom, pessoal, vejamos aqui a seguinte situação. Vamos supor, então, pessoal, que nós vamos ter aqui os números 6 e 8, certo? Bom, galera, vejam bem, se eu calcular o MMC de 6 e 8 e também o MDC de 6 e 8, certo? Quando eu pegar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum desses dois números e multiplicar, é a mesma coisa que eu fizesse 6 vezes o 8. Vamos verificar isso? Pessoal, se eu pegar aqui o 6 e o 8, vamos calcular aqui o nosso MMC e o nosso MDC. Bom, galera, dividindo aqui por 2, nós vamos ter 3 e aqui nós vamos ter o 4. Por 2, aqui nós vamos ter o 3 e aqui nós vamos ter o 2. Por 2, aqui nós vamos ter o 3 e aqui nós vamos ter o 1, certo? E aqui, pessoal, por 3, nós vamos ter o 1 e aqui nós vamos ter o 1. E nós terminamos a decomposição simultânea tanto do 6 quanto do 8, certinho? Bom, pessoal, percebam, tá? Que o único número que deu para dividir os dois simultaneamente foi esse 2 aqui, certo? O que isso significa? Pessoal, significa então que o MDC, certo, de 6 e 8, ele já foi o valor 2, correto? Agora, pessoal, quem que é o MMC? Opa, MMC, certo? Quem que é o nosso MMC do 6 e do 8? Aí já seria a multiplicação de todos esses valores, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes o 2, o 8 vezes o 3 vai dar o 24, certo? Então quer dizer que o MMC aqui vai ser o nosso 24. Agora, beleza. O que a propriedade está falando para a gente, pessoal? Se eu pegar o MDC, tá, de A e B, que eu já sei que é 2, certo? Se eu multiplicar pelo MMC de A e B, que eu sei que é o 24, certo, galera? Isso é a mesma coisa que se eu tivesse pegado aqui, pessoal, o valor A vezes o valor B, que no caso aqui é o 6 vezes o 8. Pessoal, 2 vezes o 24 vai dar quem? Vai dar 48. E 6 vezes 8 vai dar quem? Vai dar 48. Então, pessoal, vejam que essa propriedade 1 ela nos diz o seguinte, que o MDC de dois números vezes o MMC desses mesmos dois números é igual, tá, pessoal, ao produto desses dois números. Foi o que nós fizemos aqui, tá, pessoal, com essa nossa propriedade número 1, beleza? Muito bem, então essa aqui é a nossa P1, tudo bem? Então tá aqui, P1. Vamos analisar aqui agora, pessoal, a nossa P2. O que a nossa P2 está falando para a gente, pessoal? A nossa P2 diz o seguinte, olha, P2 diz que o MDC, certo, pessoal, de um certo K que multiplica A, né, e de um certo K que multiplica o número B é igual a K vezes o MDC desses dois números. Aí você vai falar assim, professor, não entendi nada. Bom, vamos analisar aqui então essa propriedade P2. Bom, pessoal, vamos supor, né, que você esteja ali, né, calculando, por exemplo, tá, o MDC, certo, do número 18 e do número 24, beleza? E aí você tem aquela sacada e fala assim, opa, peraí, professor, o 18 é a mesma coisa que o 3 vezes 6 e que o 24 é a mesma coisa que o 3 vezes 8. Não, vamos pensar assim então, ó, o MDC aqui, ó, desse 18 e 24 eu posso escrever assim, ó, 3 vezes o 6 e aqui eu posso escrever 3 vezes o 8, certinho? Pessoal, presta atenção naquilo que a gente acabou de fazer ali anteriormente. Anteriormente eu não calculei o MDC ali, ó, tanto do 6 quanto do 8, e o MDC nós não vimos que é o 2, tá? E percebam, pessoal, olha, percebam que esse 3 aqui, ó, é o mesmo valor que esse 3 aqui, óbvio, é esse K que o exercício está falando aqui pra gente, certo? Tudo bem? Que é esse K que está multiplicando tanto o A quanto o nosso B. Agora, pessoal, vejam bem, eu sei que o MDC de 6 e 8, né, pessoal, é o número 2, certinho? Então, quer dizer o seguinte, se eu pegar esse 3 e esse 3 aqui, ó, e multiplicar aqui o MDC do 6 e o 8, é o mesmo resultado que o MDC do 18 e 24. Pessoal, quanto que é 3 vezes 2? Vai dar 6. Com isso, eu tenho certeza que o MDC de 18 e 24 também é 6. Bom, mas isso, né, pessoal, vai depender lá do seu feeling de perceber, né, que este número e este número aqui, ó, estão sendo multiplicados por um mesmo número e que já existe um MDC que você já conhece, certo? No caso ali do 6 e do 8. Muito bem, mas a propriedade nos diz isso, certo? É um pouco confuso, mas é a ideia. Pessoal, o mesmo acontece, tá, com a nossa propriedade 3. A nossa propriedade 3 nos diz o seguinte, olha, que o MMC, certo, pessoal? Nossa propriedade 3 diz o seguinte, que o MMC de K vezes A
de K vezes B é igual ao K que multiplica o MMC de A vezes B. Bom, pessoal, vejam bem aqui, ó. Vamos supor que você está tentando calcular o MMC, certo, pessoal, do 18 e também do 24, beleza? Vamos supor que você quer calcular o MMC do 18 e 24. Mas você prestou atenção ali e falou assim, opa, o 18 e o 24 eu posso reescrevê-los assim, olha, MMC de 3 vezes o 6 e de 3 vezes o 8. E você fala assim, professor, eu já conheço o MMC tanto do 6 quanto do 8. O MMC do 6 e do 8, pessoal, professor, eu já sei que ele é o 24. Bom, então, vejam bem, pessoal, quer dizer que o MMC do 18 e do 24 seria a mesma coisa, então, que você pegar esse 3 aqui e esse 3 aqui e multiplicar o nosso 24. Ou seja, então quer dizer que 3 vezes o 24, isso vai dar 72. Então eu tenho certeza que o MMC do 18 e do 24 aqui, galera, vai ser o nosso 72, certinho? Então essa propriedade 3, ela nos diz exatamente isso aqui, beleza? Muito bem, então está aí válida a nossa terceira propriedade. Bom, pessoal, a nossa propriedade número 4, ela vai dizer o seguinte para a gente, olha, os divisores comuns de dois ou mais números naturais são divisores do MDC destes números. Aí você fala assim, como assim, professor? Vamos lá, não entendi. Bom, pessoal, se você pegar aqui, olha, os divisores de 8. Quem são os divisores de 8, tá, pessoal? Os divisores de 8 são o nosso 1, o nosso 2, o nosso 4 e o nosso próprio 8, beleza? Professor, e se eu pegar aqui agora os divisores do 12? Pessoal, quem são os divisores do 12? Os divisores do 12 é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12, beleza? Então tá ali, certo, galera? Agora vejam bem, quem são os divisores comuns de 8 e de 12? Pessoal, os divisores comuns de 8 e 12, quem? É o 2, tá, pessoal? E o nosso 4 aqui. Percebam que é o nosso 2 e o nosso 4? Tá tudo bem. Agora, pessoal, se eu calcular o MDC, certo? Desses dois números, que é o 8 e o 12, tá, pessoal? Eu sei, então, que o 2 e o 4 vão ser divisores desse MDC. Então, vamos lá, vamos calcular aqui, então, o MDC do 8 e do 12. Pessoal, se a gente calcular aqui o MDC do 8 e do 12, a gente vai fazer aqui a decomposição simultânea. Por 2 aqui vai dar 4, certo, pessoal? Aqui vai dar 6. Muito bem, então vamos destacar esse carinha aqui, porque ele deu para dividir os dois simultaneamente, certo? Bom, pessoal, por 2 aqui ainda, né, dá para dividir o 4 e também dá para dividir o 6. Então, vamos marcar esse carinha aqui também, certo? Beleza. Bom, pessoal, percebam que agora só dá para dividir por 2, certo? Aqui vai dar 1 e o 3 repete. E aqui agora vai dar para dividir por 3. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Bom, pessoal, percebam que o MDC, tá, pessoal, de 8 e 12, no caso aqui vai ser o nosso 4, certo? O MDC vai ser o 4. E percebam então, pessoal, que tanto esse 2 aqui, certo? Quanto este 4, obviamente, eles são divisores de quem? São divisores do número 4, certinho? Então, vamos lá. Os divisores comuns de dois ou mais números naturais são divisores do MDC destes números, tudo bem? Muito bom, pessoal. Algo muito semelhante vai acontecer aqui, tá, galera, com a nossa propriedade 5, que diz o seguinte, ó, os múltiplos comuns de dois ou mais números naturais são múltiplos do MMC desses números, tudo bem? Bom, galera, deixa eu só apagar aqui, né, então, para a gente poder fazer, né, o que essa propriedade 5 está falando para a gente, certo? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito carregado, e aí a gente tem espaço aqui, então, para poder responder a nossa propriedade 5, certo? Bom, galera, então a nossa propriedade 5, apagando. Isso. Muito bem. Bom, pessoal, como exemplo aqui para a nossa propriedade 5, então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, os múltiplos de 6. Vamos lá, pessoal. Quem são os múltiplos de 6? Nós sabemos que é o 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36... né? O 42, o 48, certo? O 54 e assim por diante, beleza? Então, tá aqui os múltiplos de 6. Se eu pegar aqui os múltiplos de... Esse aqui é a P5, tá, galera? Esqueci de colocar. Se a gente pegar aqui os múltiplos de 8, nós vamos ter aqui, então, quem, pessoal? O 0, o 8, o 16, certo? O 24, ok? O 32, nós vamos ter aqui o 40, nós vamos ter aqui o 48,
nós vamos ter aqui o 56 e assim por diante, certo? Muito bem. Agora, o que a propriedade está falando, pessoal? Os múltiplos comuns de dois ou mais números naturais são múltiplos do MMC. Pessoal, vejam bem, nós sabemos que o MMC de 6 e de 8 é o 24, certo? Que é esses carinhas aqui. Agora percebam, pessoal, que o 48 são outros múltiplos comuns. O 48 é o múltiplo comum também dos dois, só que não é o mínimo, né? 48 já não é o mínimo múltiplo mais. Agora, pessoal, percebam que o 48, certo? Ele vai ser quem, então? Ele vai ser múltiplo do 24 aqui, que é o MMC, certo? Pessoal, se aqui na frente a gente encontrar outros múltiplos comuns, tá? Do 6 e do 8, esses múltiplos comuns que a gente encontrar lá na frente também vão ser múltiplos do MMC, que no caso é o 24, beleza? É isso que a propriedade 5 está falando pra gente. Já a propriedade 6 diz o seguinte: dois números são considerados primos entre si se o MDC deles for igual a 1. Galera, essa propriedade 6 aqui, ó, eu vou até destacar ela de verde porque ela é muito importante. Tá? A gente é muito importante mesmo a gente saber o que significam números primos entre si. Números primos entre si são aqueles em que o MDC deles for igual a 1. Por exemplo, pessoal, ó, se você pegar aqui, olha, o 4, certo? E o 5, tá? Pessoal, se você pegar aqui, ó, o máximo divisor comum do 4 e do 5, vocês vão perceber que vai ser 1. O máximo divisor vai ser 1. Toda vez que isso acontece, eles são considerados primos entre si. Agora, pessoal, atenção, o número 4 ele não é um número primo. O que a propriedade está falando é o seguinte: números primos entre si é diferente de ser número primo, tá? Então, toda vez que você pega dois números e calcula o máximo divisor comum deles, e o máximo divisor comum, né, deles for o número 1, você vai perceber, tá, pessoal, que eles são primos entre si. Certo? Daí de cara você também já tem aquela ideia. Então quer dizer que dois números pares jamais podem ser primos entre si, tudo bem? Por quê, pessoal? Porque eles vão ter como divisor lá comuns pelo menos o número 1 e o número 2. Então quer dizer que dois números pares não podem ser números primos entre si. Então números primos entre si podem ser o quê? Um número par com um número ímpar, ou, tá, pessoal, dois números ímpares, tá bom? Certinho? Então, isso também pode acontecer, certo? Beleza, tá, pessoal? Então, números primos entre si são números que têm apenas o 1 como máximo divisor comum, beleza? A propriedade 7, tá, pessoal? Ela diz o seguinte: dois números naturais consecutivos são sempre primos entre si. Como assim, professor? Gente, se vocês pegarem, por exemplo, aqui, ó, o 15 e o 16... e fizer ali o máximo divisor comum deles, vocês vão perceber que o máximo divisor comum deles vai ser o número 1. Então, eles são sempre primos entre si. Se vocês pegarem aqui o 24 e o 25, que são dois números naturais consecutivos, e calcular o MDC deles, vocês vão perceber que o MDC deles vai dar 1. E eles, então, são considerados primos entre si. Tudo bem? Bom, galera, e isso é muito importante você saber por que os números são primos entre si, por causa da propriedade número 8. Para dois números primos entre si, o MMC deles é sempre o produto desses valores. Muito bem. Então vejam bem, pessoal, como eu coloquei aqui, ó, o 4 e o 5, certo? Se você já sabe que o 4 e o 5 são primos entre si, para você calcular o mínimo múltiplo comum, certo, pessoal, do 4 e o 5, você não precisa fazer aquela decomposição em fatores primos. Ah, vou dividir aqui por 2, vai dar 2, aqui vai dar o 5. Aqui por 2 vai dar 1 e aqui vai dar o 5. Aqui o 5, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. E depois fazer aqui a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 5 vai dar 20. Você não precisa fazer isso. Se você já sabe que os dois números são primos entre si, o MMC deles, tá, pessoal? No caso aqui do 4 e do 5, é só você já vir aqui direto e fazer só 4 vezes o 5 e isso aqui vai dar 20. No caso do exemplo que eu falei ali para vocês, ó, o 15 e o 16. Não são dois números naturais consecutivos? Dois números naturais consecutivos serão sempre primos entre si. Então, se você precisasse calcular o mínimo múltiplo comum do 15 e do 16, bastaria você fazer aqui, então, o 15 vezes o 16 para você calcular o MMC disso, certo, galera? Então, fiquem atentos com essas propriedades, principalmente a propriedade 6 e a propriedade 8, que elas são muito úteis para a gente, tá, na resolução de exercícios, beleza?